Eu sou Monique Evelyn e esse aqui é o podcast Fora da Curva do UOL-TAB. Vamos conversar sobre criatividade, empreendedorismo e histórias que você só vai encontrar aqui. Qual o futuro do trabalho para a população preta? Tem trabalho no futuro para a população negra? Para responder esses questionamentos e outros, o Fora da Curva trouxe o Roger Cipó, que é um fotógrafo incrível, ativista, dono do Tindó, mas é muito melhor ele se apresentar em primeira pessoa do que eu ficar falando desse cara incrível. Roger, primeiro, muito obrigada por ter aceito o meu convite. E a fala está com você, se apresente. Ei, Monique e geral que está aqui no Fora da Curva. Eu sou Roger Cipó, né? Eu sou filho da dona Cleusa, irmão da Janaína, da Jaqueline, do Rodrigo e do Rian, tio do Davi, da Duda, sobrinho de uma galera, porque minha mãe e meu pai têm muitos irmãos, então eu sou sobrinho de uma galera. E eu fotografo, né, de alguma forma eu não diria que eu fotografo para sobreviver, mas eu faço da fotografia do meu trabalho uma forma de expressar um pouco das minhas vivências a partir do terreiro de Candomblé, né? No terreiro de Candomblé, importante dizer isso também, eu sou Alaiomi, eu sou Alabê Alaiomi. Alaiomi é meu nome iorubá, né? Nome que eu renasço no Candomblé. E Alabê é essa posição, né? Função, responsabilidade daquele que é responsável por conduzir os atabaques, né? Rituais nas cerimônias do Candomblé. E eu também sou provocador do Tindó, né? O Tindó que nasceu como um espaço. Primeiro um espaço. E Tindó, o nome Tindó diz sobre o Tinder do Cipó, é o nome que a própria galera que frequenta a minha live deu, que era exatamente isso. Nasceu com essa função, de cumprir esse papel de ser o Tinder online da galera pretas. A princípio era uma possibilidade de gente preta se encontrar, se conectar, enfim, falar com os contatinhos durante a quarentena, arrumar mais contatinhos, enfim, dar em cima do crush, da crush. Acabou que isso virou uma comunidade que tem sido uma comunidade potente pra caramba, no sentido da possibilidade das pessoas se conectarem, né? Gente preta se conectando na madrugada, assim. É a vida inteligente na madrugada de verdade. E aí tem isso, a gente está varando todo o período de quarentena já com esse projeto, e que tem me dado só alegria, assim, alegria, porque eu vejo aí, sei lá, a materialização mesmo de uma discussão, de um discurso mesmo, que é da urgência de pessoas pretas se encontrarem e existirem juntas. Eu acho que esse gancho é importante. Eu acho massa, eu não consigo acompanhar muito, porque eu durmo cedo. Eu entrei uma vez, eu falei, putz, se eu pegar no sono, não acredito, mas logo mais eu vou acompanhar o Tindó. E para a gente já entrar no tema, Roger, você deve estar acompanhando, eu estou acompanhando, enfim, que pela primeira vez o Brasil tem mais desempregados do que empregados. E a taxa de desemprego subiu 13,3% nos últimos 3 meses, né? A gente está em outubro, e a pergunta que eu te faço é assim, haverá trabalho no futuro para a população negra? Monique, acho que tem umas coisas aí, né? Acho que trabalho sempre vai existir. A grande questão é de qual forma, né? Se a gente está falando de um trabalho, né? Um trabalho onde minimamente, eu não sei, né? Eu acredito que é possível, sim. Nessa sociedade aqui, a gente ainda subverter um pouco dessa lógica do capital e ainda humanizar um tanto as nossas relações de trabalho, mas para nós, pessoas pretas, que historicamente aí ainda é impactado e sequelado pelo processo de escravização, talvez eu seja um tanto pessimista de olhar para esse cenário, olhar para esse novo normal e entender que nós ainda a maioria de nós, na verdade, ainda continuarão subalternizadas, né? A gente ainda continuará nesse lugar que o racismo e a escravização determinou, que é o lugar da servidão mesmo, sabe? Da precarização dos nossos trabalhos, né? Da desvalorização, inclusive monetária e social e simbólica dos nossos esforços, assim. Então, me parece que a gente avançou pouco nesse sentido. Por um outro lado, tem uma expressão, né, de pessoas pretas que são pessoas fora da curva, que são exceções, que justamente comprovam essa regra. São pessoas que estão subvertendo a lógica para além disso, né, para além desses lugares que foram estabelecidos, estão
existindo seus trabalhos, porque de alguma forma consegue empreender, de alguma forma consegue se aventura, né, arrisca, na verdade, a realizar os seus empreendimentos, os seus sonhos, ou a realizar suas discussões nos seus espaços de trabalho, né, negociando muito, né, tentando negociar, negociando tudo, na verdade, menos a nossa, como diria, né, Sueli Carneiro, a nossa humanidade, que é inegociável, né. Acho que tem um movimento complexo mesmo, assim, que não é novo, né. Penso eu que esse momento, ele talvez escancara mais, mas também eu penso que cada vez mais nós somos mais pessoas ousadas, ousando, enfim, estabelecer a nossa forma de trabalhar, ressignificando, inclusive, dentro da nossa comunidade, o que seria trabalhos mais humanizados, eu nem diria digno, porque todos são, pela nossa necessidade de existir, mas a gente está fazendo esse jogo ainda, né? Tem uma coisa que eu estou pensando, porque eu não romantismo o empreendedorismo, apesar de ser uma, e eu pergunto para você, é uma pergunta que me fazem, mas eu quero muito te ouvir, assim, que sim, eu e você, talvez nós sejamos exceções, e confirmam sim uma regra, mas o que é que você acha? O que é que as pessoas pretas que são fora da curva, como você falou, conseguiram fazer ou estão fazendo a ponto de se tornar uma exceção? Você consegue visualizar? Eu acho que tem algo, sim, Monique. Nessas experiências é que tem uma, não só como eu disse, cara, eu perdi a minha palavra, mas tem uma ousadia aqui, né? Mas também tem um trabalho sendo construído, uma trajetória construída com alguma coerência, sabe? Porque eu acho que a coerência, ela sustenta discurso e ela sustenta as nossas posições, ela sustenta o nosso trabalho foco, né? Eu também não romantizo o empreendedorismo, porque se nós somos a maioria dos empreendedores no Brasil, é por uma questão unicamente de sobrevivência, né? E é bem sagaz esse universo todo. Mas a gente tem algum foco, não que, enfim, que a nossa comunidade não tenha, mas a gente decidiu, né? E aí a gente também paga um preço por isso, né? Eu pago por aqui, você paga por aí, um monte de outras pessoas pagam um certo preço por isso, que tem a ver com exaustão, que tem a ver com, inclusive, com mediar e lidar com uma série de violências todos os dias, né? Desse universo que vem mastigando, ou tentando mastigar as nossas capacidades todos os dias. E acho que o que tem nessas pessoas, acho que é o que tem em todo mundo, mas talvez por algum também, né, por um descuido assim, né, por uma brecha, a gente perfura, sabe? E aí a gente vai, mas também a gente não está sozinho, né? Queria dizer isso também, que a maioria das pessoas que eu vejo, a maioria das pessoas pretas estão indo, né, usando e fazendo esse rolê, elas já entenderam que sozinho não dá certo. A gente vai precisar organizar e ter comunidade ao redor, né, fazer junto. A gente vai precisar trocar entre a gente para ter minimamente alguma proteção aqui, uma forma de se proteger, porque essa história do empreendedor sozinho, que faz sucesso sozinho, ela não funciona para a gente, né? Na verdade, ela não funciona para ninguém, né? Mas a branquitude mascara um tanto isso com a história da meritocracia, né? Então, tipo, é isso, o cara que bota 1 milhão na startup hoje, mesmo que ele vai abrir falência com um ano, a narrativa é que ele foi sozinho, que ele conseguiu, mas, enfim, tinha toda uma comunidade ali no entorno, inclusive botando esse dinheiro. Dificilmente, né, a gente tem experiências na nossa comunidade, a gente não tem muito dinheiro para botar, né, mas a gente bota outros ativos. A nossa comunidade aprendeu a colocar outros ativos, então coloca o engajamento nas redes sociais, coloca o fortalecimento das redes, mesmo de solidariedade, vai por esse caminho. E eu queria dizer isso, né, que a gente não está sozinho, que a gente entendeu que sozinho a gente não vai, porque a gente ainda é pessoas pretas lutando contra um sistema que ele é muito cruel e muito bem estabelecido. Não, e você está falando aí, eu estou pensando que tem um livro, esqueci o nome, eu acho que é Sorte ou em Meritocracia, alguma coisa assim. Mas tudo isso para dizer que quem é meritocrático, sobretudo a branquitude, né, que é meritocrática, infelizmente a nossa galera reproduz, porque a sociedade é assim, a estrutura é assim, e as pessoas acabam reproduzindo, mas a galera empreendedora e meritocrática, Roger, por acreditar que chegou em determinado lugar sozinho ou sozinha, costuma negar a possibilidade da coletividade. Então, não vai pagar um imposto para o Estado, porque o Estado não apoiou, tem que ser o privado. E aí vira uma bola de neve e a gente chega nesse lugar que a gente está hoje, com as pessoas
desempregadas, e a gente sabe que a maioria da galera desempregada é a nossa galera, é a galera preta. E eu jogo uma pergunta para você, assim, né? Porque entre as habilidades do futuro, que sempre saem essas listas, né, do Fórum Econômico Mundial, estão resolução de problema, pensamento crítico, criatividade, enfim, entre outros. Para você, desenvolver essas habilidades é um passo à frente para ser um profissional do futuro, ou só isso não basta para a galera preta? Eu fico pensando que todas essas habilidades, né, que os coachings que eu odeio e todas essas paradas vão dizendo que a gente precisa desenvolver para ter sucesso, todas essas habilidades elas estão nas nossas educações pretas, né? São educações basicamente comunitárias, do samba, à capoeira, ao terreiro de candomblé, à favela, né, ao funk, tá tudo ali, né? Tá tudo ali. E de repente, sabe, quanto mais conectado nós somos, e com alguma consciência do quanto essas habilidades estão ali, elas podem fazer sentido no nosso trabalho, enfim, na nossa carreira. Se a gente alinha essa educação com essa consciência, a gente tem algo aí um tanto diferencial. Acho que isso, enfim, é um plus aí, que já é nosso, assim, já tá na nossa tradição, né? Tipo, resolver conflito. Eu lembro de quando eu fui estudar CNV, Comunicação Não Violenta, às vezes as pessoas perguntam, tipo, cara, como assim você estudou com CNV? Porque aparentemente parece que eu sou alguém enfim, do conflito, dessa história toda, mas eu gosto da resolução do conflito e eu gosto muito, por exemplo, eu lembro de eu perguntar ao professor, tipo, cara, faz muito sentido esse daqui, comunicação não violenta, cultura de paz, tendo que lidar com racismo todos os dias. Só abrir um parênteses aqui para falar isso. E aí eu fui entender, por exemplo, depois que essas ferramentas faziam muito sentido e ajudavam muito, por exemplo, mediar conflito dentro da minha comunidade, né? Dialogar com pessoas pretas, né? Mas aí também eu fui ver depois, tudo isso estava em algum lugar de alguma cultura africana, de alguma cultura preta. Estava no candomblé a possibilidade de mediar um conflito através de uma cultura de paz, assim, né? Para estabelecer paz e ter clareza nos passos da comunidade, assim, porque era mais importante. Então, eu fui entender, assim, né? Entender que tudo isso já tá na nossa casa, Monique. Assim. A grande questão é que a gente não tem a consciência disso, assim, do que serve, para que serve isso. A gente não tem a consciência de, bora ouvir, sabe, tipo, por que é importante que a gente ouça primeiro, antes de, sei lá, por que é importante que a gente pesquise primeiro, antes de sair na internet publicando qualquer coisa, qualquer textão, qualquer parada assim, sabe, que chama atenção, mas está um tanto vazio, né? Chama atenção, mas está um pouco oco. Eu fui entender que tudo isso já estava dentro de casa. E aí hoje, assim, o que eu faço é também tentar mostrar para as pessoas, para a nossa galera, que pô, tudo isso que o mercado vende como inovação, se a gente olhar um pouco para dentro, a gente tem, mas a gente só vai conseguir acessar se a gente tiver consciência do que serve, para que isso serve, sabe? Não sei se eu respondi bem a tua pergunta. Não, mas eu acho que é isso, eu concordo, assim, porque pensando em galera preta e periferia, a gente consegue resolver problemas no lugar da ausência. Não é legal, não é romântico, mas é a partir da ausência que a gente cria. A diferença é que no mercado de trabalho parece, não sei se você sente isso, acho que sim, né? Pelo racismo, enfim, que a galera ignora qualquer possibilidade de habilidades empíricas que a gente aprende compulsoriamente. Não foi um contexto adaptado para a gente desenvolver, foi compulsoriamente. A gente teve que empreender por sobrevivência, teve que criar uma solução urgente para garantir também nossa sobrevivência, e o mercado não consegue visualizar a potencialidade e a abundância, né? Porque somos vistos pelo olhar da escassez, eu acho que é muito nesse lugar. Então pega, sei lá, você, eu também, começa as exceções e fala, ó lá, tá vendo? Tem espaço para todo mundo no futuro. Roger Cipó está mostrando que é possível. Monique Evelyn está mostrando que é possível. Enfim, mas como posso dizer, como é que a gente pode se preparar para começar a identificar que temos essas habilidades a ponto de conseguir desenvolvê-las direcionada para o mercado de trabalho? Você consegue visualizar uma linha assim de tipo, eu sei fazer isso, mas eu tenho que entender que isso aqui cabe no mercado de trabalho. Cabe inclusive no currículo. Às vezes a gente não coloca, né? Mesmo tendo. Como é que a gente faz isso? Eu quero, sei lá, afirmar e bater na tecla de que dá para entender, né,
que precisa ser um processo comunitário, precisa ser um processo conjunto. Agora eu entendo que cada um vai ter, enfim, a sua trajetória, mas a comunidade ela também dá sentido para as trajetórias individuais, porque ela que permite, né, ela que produz isso. E é muito louco como esse mercado de trabalho, por exemplo, para a gente, ele nos joga, esse mercado de trabalho dito hegemônico, ele nos joga no lugar por conta da escassez e da história da gente ser as pessoas pretas únicas, os cases de sucesso pretos únicos, a gente meio que cai de paraquedas, assim, aparentemente cai de paraquedas e fica isolado. Talvez seja a estratégia desse ambiente isolar a gente mesmo. Eu estou falando isso porque eu lembrei que há uns 3 anos atrás eu fui convidado por uma grande instituição de arte do Brasil, assim, para um projeto especial na Semana de Arte, né, dessa instituição. E aí eu cheguei, primeiro eu fiquei, feliz pra caramba, tal, a organização me notou. Eu cheguei na sala dos artistas e tal, tinha ali uma sala para a gente se conhecer antes da primeira reunião. Eu percebi que todo mundo já se conhecia. Todo mundo já se conhecia, dos mais velhos aos mais novos. Nós éramos, 10 artistas, todo mundo se conhecia. Eu era o único que aquele grupo não me conhecia e que eu não conhecia ninguém. Aí eu fui vendo nas apresentações que fulano chegou porque é cunhado, ou estudou com alguém que trabalha na instituição, ou é primo, ou mora no mesmo prédio, a gente já trabalhou junto em outras coisas. Aí eu fui entendendo como essa história de isolar a gente mina, né, a nossa força e também não nos dá possibilidade de criar rede, né, porque essas redes elas estão estabelecidas já, né? Então, a gente sozinho nesses lugares, a gente não vai sobreviver. A gente sobreviver vai ser muito difícil. Agora, pensa como seria muito mais potente, muito mais... inclusive, eu estou falando de potência pensando num projeto de comunidade e sociedade a longo prazo, carreiras, né, de longo prazo, carreiras que a gente pode, né, transferir legados e tal, se a gente tivesse condição, né, por exemplo, de ser absorvido por um espaço que pessoas como nós já existem e essas pessoas elas transferem, né, algum legado, elas transferem algo e a gente faz parte de um ciclo que vai transferindo, né, que vai, enfim, a gente absorve, a gente dá a possibilidade de crescer junto, a gente desenvolve e caminha, né? Não essa história toda de sempre alguém, a gente precisar, e aí estou falando sobre qualquer pessoa preta, precisa ser colocado no lugar porque é a única pessoa preta que furou esse bloqueio, mas a gente não se mantém, porque quando a gente vai para frente, a gente precisa devolver, né? Então a gente devolve aquela vaga para alguém, para uma pessoa, sobretudo uma pessoa branca, e precisa cavar esse mesmo espaço em algum outro lugar, tá? Então, se a gente conseguir criar, né, possibilidades, né, negócios, empresas, instituições, inclusive de ensino, em que essa história da vida preta africana, que ela é cíclica, ancestral, e que, enfim, a gente nasce, cresce, né, educa e faz esse caminho, e aí parte para frente, parte para outro lugar. Se a gente traz isso para as nossas noções de trabalho, para o mercado de trabalho, cara, a gente ia criar aí gerações pretas, sei lá, que existam mesmo nesses lugares. Eu estou muito interessado, Monique, em possibilidades da gente existir com alguma plenitude, sabe? É minha busca, tá? Eu acho que eu tenho... Deu até uma entrevista aí para um canal X, que eu acho que foi a primeira vez que eu me abri do jeito que eu me abri, sabe? Assim, tipo, explicando por que eu estou conscientemente ativando diferentes plataformas, sabe? Porque é muito também daquilo de buscar humanidade, porque cada vez mais que eu, particularmente, recebo algum tipo de reconhecimento, a humanidade parece que vai indo pelo ralo, porque a galera começa a criar em torno daquilo uma coisa que não sou eu, e eu tenho que buscar de alguma forma, seja nessa conversa com você, seja em outro programa, seja numa publicação que eu faça. Então tem um lugar de... Eu acho a representatividade adoece, né? Quando você fala isso de ser o preto único, é adoecedor. Ser o único, ser a única é desesperador, por mais que você tenha um cargo de liderança numa empresa, por mais que você seja uma empresária que pode contratar pessoas. Independente disso, é adoecedor, e talvez esse lugar de futuro do trabalho para a galera preta passe por isso também, né? Não é só ter as vagas pelas vagas, não é só contratar pretos por contratar pretos. E aí eu queria te ouvir nesse lugar da importância de iniciativas como algumas empresas estão fazendo, de ter programas exclusivos para pessoas negras, assim. Até que ponto isso é bom? Tem alguma coisa ruim? Não tem? É um ganha-ganha?
que é que você acha? Eu tenho minha opinião e gostaria de ouvir e depois eu comento também. Perfeito. O professor Silvio Almeida, ele fala, né, no livro de Racismo Estrutural, que representatividade por si só não importa. E eu fiquei muito feliz de ver isso no texto dele, porque eu estou querendo acreditar que tem muita gente lendo o que ele está escrevendo e entendendo isso, né, que representar, né, representar apenas essa parte da população, sem que essa população de fato exista nesses espaços, não importa mesmo, porque não transforma, né? Porque a gente ainda não conseguiu, e aí até uma autocrítica que eu faço à nossa comunidade mesmo, que por uma série de questões a gente ainda não conseguiu negociar de forma que negociar a transformação e que a gente faça parte mesmo, que a gente haja sobre a transformação, que a gente tenha agência sobre o tipo de transformação que a gente quer. Porque eu acho que é muito importante que, enfim, as empresas entendam que é importante contratar pessoas pretas, que é importante pessoas pretas em cargos de liderança, mas só colocar essas pessoas pretas nesses espaços não vai dar conta, porque isso não quer dizer... Ainda aí tem uma história sobre controle, né? Enfim, são essas empresas decidindo os lugares que a gente ocupa, mas não nos convidando para fazer parte da transformação que precisa acontecer. Então, ou seja, a gente tem uma demanda, a gente tem uma crítica, a gente, historicamente, vários intelectuais pretos da academia ou do movimento popular de base, enfim, inclusive os movimentos de terreiro, que são movimentos intelectuais pretos muito importantes, a gente já disse, né, a gente já discutiu, a gente já, inclusive, né, deschavou toda essa história, já apresentamos para as corporações, para as empresas, mas eu não vejo, de fato, assim. É uma posição, né, genuína mesmo, um compromisso com a transformação. Porque quando a gente está falando de enfrentar o racismo, eu estou falando de tornar as relações sociais mais humanizadas. Né? Eu vi o Davidson Nkosi falar no lançamento de um livro, que o Davidson é um grande estudioso de Fanon no Brasil, e ele fala que à medida que eu só desumanizo o outro porque eu já sou desumanizado. Isso tem a ver com a forma que a branquitude se estabelece, né? que já é uma condição desumanizada, e aí precisa desumanizar o outro para, de repente, sequestrar algum sentido de humanidade. E aí essas empresas, né, nessa perspectiva, nessa cosmovisão toda, faz exatamente isso, né? Absorve de alguma forma, contrata, enche os espaços de pessoas pretas, mas ainda sequer olham para essas pessoas com alguma humanidade, sequer olham para a gente com alguma humanidade, entender que nós temos uma contribuição importante para essa sociedade. Não só é diferente a narrativa, né? Esse povo tem uma contribuição importante para essa sociedade, da narrativa de nós precisamos salvar esse povo, nós precisamos ouvir o que essas pessoas estão falando. Então, e aí é isso, né? Esse mercado, a branquitude, decide em qual momento nos ouve ou não. Eu tomo muito cuidado com isso. Tomo muito cuidado porque, óbvio que eu acredito que a gente avançou muito, óbvio que eu acredito que o nosso papel, né, nessa história, né, nesse levante de transformação e de provocação das empresas, né, das grandes marcas, das corporações todas, a nossa provocação, ela tem sido muito eficiente, mas eu, como diria na tua terra, né, Salvador, eu não comeria esse reggae tão fácil, né? Porque é isso, né? Tipo, o mercado está aí muito bem estruturado. A gente tem um programa para trainees negros hoje, massa, ok, mas eu quero ver essa galera trainee daqui a 10 anos, sabe? Eu quero ver como que essa galera vai estar. Eu quero ver o quadro dessa empresa transformado em, sei lá, pelo menos 56% do contingente de pessoas pretas daqui a 1 ano e meio, porque é urgente, né? É urgente. Então, eu tomo cuidado, assim, né? Tomo cuidado porque os mais velhos, né, me ensinaram a ter cuidado. Os mais velhos nunca não me ensinam, olha, preciso olhar. Eu sempre vou dizer que a gente vive uma condição de guerra. E é uma condição de guerra porque algumas coisas deixam isso muito claro, né? A gente tem um projeto genocida em curso, a gente é recepcionado nesse país com armamento bélico, armas, tipo, a nossa polícia usa, cara, um fuzil de guerra na rua, sabe? Fuzil de guerra é o que, se não um instrumento para guerra apenas, né? Usa isso para receber a gente, para lidar com a nossa busca por humanidade dessa forma. A gente vive nessa condição, né?
as mulheres negras sendo violentadas todos os dias na mesa de parto, né? Eu li agora cedo, estava fazendo uma pesquisa e li agora cedo, né, que mulheres negras são quem mais morre de câncer de mama, por exemplo, e aí, por conta de uma série de negligências desse sistema de saúde, tudo isso mostra as nossas crianças negras sendo tratadas como ameaças, né, e por isso alvejadas, por isso, enfim, encarceradas. Tudo isso é uma condição de guerra. E para o mercado de trabalho não está diferente. A gente vive a mesma condição e a gente precisa ter consciência disso. Precisa ter consciência que a gente está negociando num contexto de guerra. E aí cada um vai usar as armas que tem. A branquitude, nesse sentido, age como um organismo, né, um organismo muito vivo que vai se acomodando, né, que vai esparramando os tentáculos, inclusive para dentro dos nossos espaços, para controlar de alguma forma. Né? Fora da Curva, volta já. O UOL VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Eu penso nessa linha também, eu acho que esse lugar do cuidado, e também, se precisar, minha gente, fique um tempo tentando entender o que está acontecendo antes de opinar também. E tem um lugar a longo prazo, né? Porque as pessoas querem o imediatismo. Sim, é urgente. Mas a gente sabe que para a galera preta se sustentar, garantir sustentabilidade no mercado de trabalho, que é precarizado e perverso, a gente precisa ver daqui a pouco, né? Mais para frente. Legal, a intenção foi massa, legal, a gente quer que contrate mesmo. E o dia seguinte? E o próximo passo? É que nem as campanhas do blackout, campanhas contra o racismo, campanha Sou Antirracista, é sobre o dia seguinte. E programas de trainee, de estágio, enfim, é também sobre o dia seguinte. Se essas pessoas que foram contratadas em cargos como esse vão estar, sim, em cargos de liderança daqui a 2 anos, como você falou. Então, tem um lugar da gente continuar alerta para o movimento que o mercado está dando. O mercado retroalimenta o racismo e vice-versa, né, minha gente? É capitalismo. Não podemos perder de vista isso. E, Roger, eu sei que a conversa está ótima, mas é aquele momento que eu faço a última pergunta, que a gente falou já citou aqui, na verdade, sobre esse lugar de empreender por necessidade, e cada vez mais a gente está empreendendo. A gente virou 2020, né, 2019 para 2020, achando que as coisas poderiam melhorar, porque sim, estávamos caminhando para um lugar aparentemente ok, e agora só piorou, demos, sei lá, milhares de passos para trás. E como é que você enxerga, médio a longo prazo, a população negra nessas atividades laborais? No trabalho formal, no empreendedorismo? Pensa em futuro, como é que você enxerga a gente? Cara, talvez, sei lá, por conta da minha área, eu fico pensando, e talvez isso seja um sonho também, que eu quero ver cada vez mais pessoas pretas tendo possibilidade de condição de experimentar áreas da criatividade, sabe? A ideia de construir imaginário, para mim, ela é muito cara, ela é muito importante. E o imaginário, ele provoca, ele realiza, né? Ele pode realizar existências, 1000 existências. Ele pode tornar possível, né? Da condição de sonhar, da condição de realizar e sonhar. Então eu quero ver pessoas pretas também trabalhando nesses lugares, sabe? Eu quero, minimamente, se a nossa luta é uma luta por humanidade, eu quero que as pessoas pretas elas tenham condições de escolher como que elas querem exercer o seu trabalho e dar a sua contribuição para a sociedade. Dizem, né, que o trabalho é a nossa contribuição para a sociedade. Então eu quero que as pessoas pretas, nós possamos existir com a possibilidade de escolher que tipo de contribuição a gente quer dar. E eu acho e eu sinto falta, olhando no geral, de pessoas pretas no lugar de quem cria, no lugar de quem cria sonho, no lugar de quem possibilita
imaginar, né? Por que o Wakanda é potente? Assim, o Wakanda é potente porque o Wakanda dá a possibilidade de existir, né? Numa outra ordem, né? De existir com alguma magia também. Então, e talvez a magia seja a possibilidade mesmo de escolher o que eu faço com o meu axé, o que eu faço com aquilo que eu tenho de melhor, né? Eu quero investir isso que eu tenho de melhor, a minha capacidade, a minha habilidade, nisso aqui, porque isso faz sentido para mim. Se a gente puder romper em algum momento com essa lógica de que a gente vai fazer qualquer trabalho porque é urgente a nossa sobrevivência, tá? Não esse trabalho, mas é urgente que a gente precisa comer, a gente precisa pagar alguma conta, e aí no final do dia a gente ainda ser frustrado, e aí passar 40 anos das nossas vidas frustrados porque a gente nunca realizou minimamente algum sonho de existir da forma que a gente queria. Eu quero, enfim, que de alguma forma a gente trabalhe, até acho, Monique, que a gente trabalha hoje para isso, para as próximas gerações ter esse tipo de experiência. Eu tô trabalhando muito crente nisso, assim, que nas próximas gerações, talvez meus filhos, não sei se você quer ter filhos, né? Seus filhos, as crianças à tua volta, as pessoas que virão, tenham a condição de dizer, bom, eu tenho condição de caminhar por esse caminho e é por aqui que eu vou. Não é esse sistema que está me impressionando, que me obriga. E eu quero acreditar que isso não é só utopia, não. Eu quero acreditar que a gente está muito empenhado em algo nesse sentido. É isso. Eu sou pessoa dos sonhos também. Para mim, sonhos se realizam, e fomentar esse lugar de sonhar, imaginar e criar a realidade que a gente quer viver é meu mantra, assim, para eu continuar fazendo o que eu faço. Senão não estaria em movimento, né? Estaria paralisada porque a estrutura quer que a gente paralise mesmo. E às vezes bate esse lugar da paralisação, mas enfim, meu mantra me mantém em movimento. Roger, muito obrigada por ter participado, eu amei demais, espero que você tenha gostado da nossa conversa, e pode dar seus últimos recados e a gente finaliza oficialmente. Cara, eu gostei muito obrigado pelo convite, e que bom bater esse papo contigo, que a gente possa, enfim, ecoar isso. E o meu recado é para toda pessoa preta, né, que a gente continue junto, tá, porque longe, né, sozinho é mais fácil ser abatido, lembrar que a gente vive uma condição de guerra mesmo. De repente, às vezes a gente se refugia num canto, no outro, mas botar a cara na rua é botar a cara no campo de guerras. Pode parecer meio caótico isso para algumas pessoas, mas é caótico mesmo. Então vamos lidar com essa realidade também e transformar a partir disso. Monique, mais uma vez, muito obrigado, gente, todo mundo, e sigamos. É isso, gente. Esse foi mais um Fora da Curva do Altab, e até a próxima. Valeu! Fora da Curva tem pauta e apresentação de Monique Evely, música de Johnny Hooker, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês e Olívia Fraga.